te pedir-te a paz e a sabedoria. Queremos olhar o mundo hoje com os olhos cheios de amor, ser paciente e compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos, como tu mesmo os vês, se não ver o bem em cada um que se encontra aqui presente nessa casa. E assim seja. E assim seja. Boa noite, irmãos. A explanação da noite é superação de obstáculos emocionais e espirituais. O que seriam esses obstáculos emocionais? Seriam como a gente lidar com a ansiedade, a depressão, o medo, a raiva e também o ressentimento. Na doutrina espírita, a superação de obstáculos emocionais é vista como um processo essencial para a evolução espiritual. Então, tudo que nos apresenta, todos esses sentimentos que nós passamos, ou de medo, de incerteza também, porque muitas vezes a gente não sabe o que nos espera no amanhã. Muitas vezes a gente tem também essa incerteza e esse medo. As dificuldades e as provações são consideradas oportunidades de aprendizado e crescimento, que nos ajudam a fortalecer nosso espírito, a desenvolver virtudes. Então, tudo que nós passamos no nosso cotidiano, essas provações que nós temos que passar todos os dias, ou de alguém doente, ou de nós mesmos, porque muitas vezes a gente desencadeia alguns sentimentos, principalmente emoções, e na maioria das vezes a gente acha assim, não tem solução, ou eu não sei lidar com isso. Mas hoje a gente sabe que a medicina está muito avançada e também nós temos esse hospital aqui, né, que a gente costuma dizer, né, um hospital onde muitos espíritos vêm junto conosco para serem atendidos espiritualmente. Que muitas vezes a gente não vê, a gente não sabe nem o que está acontecendo naquele outro lado que é o mundo espiritual, né? Que a gente vem até aqui muitas vezes, eu vou lá porque eu estou precisando. Nós em carne estamos sempre precisando, mas também ao nosso redor tem muitos irmãos em espírito que também nos intuem de nós chegarmos até aqui. E também tem aquele outro lado, aqueles que não querem que nós viemos, que nos atrapalham, ou que chega uma visita, ou que acontece uma desarmonia no próprio lar para que tu não venha, para que tu se desentenda. Mas, irmãos, isso sempre pode acontecer, mas se a gente tiver, né, em sintonia, né, com quem? Com Deus, fazendo a oração principal dominical, que a gente diz que é o Pai Nosso. Muitas vezes a gente diz assim, eu vou fazer um Pai Nosso, mas é uma oração importante. E o que é mais importante na oração? É quando a gente faz com o coração, com aquele sentimento de, quando tu mentaliza assim, eu quero a proteção para mim, para minha família, para os meus amigos. Tu já está fazendo a caridade nesse momento em oração. No momento que tu mentaliza aquele que mais precisa, a tua família que é em primeiro lugar. Então ali no momento dessa oração tu já está chamando toda a espiritualidade a te proteger. E como eu digo para vocês assim, como nós superamos a ansiedade, esses sentimentos?
devemos procurar, quando a gente não consegue mais lidar, eu tenho muita ansiedade, eu não durmo. Devemos procurar o médico? Sim, com certeza. Mas também devemos buscar o quê? O equilíbrio entre, a medicina e o lado espiritual. Jamais achando que só um é importante. O médico é importante, é importantíssimo. Porque existem hoje tratamentos para ansiedade, para depressão, por esses transtornos, porque a ansiedade é um transtorno. E está comum, tanto em adulto, como na terceira idade, como em crianças, pessoal. E a gente tem que entender como funciona. Porque muitas das vezes a gente acha assim, eu não, eu vou lá e vou me encher de remédio. Mas também não podemos só achar que o tratamento pela ciência, pela medicina adiante, somente isso. Esse momento aqui, quando nós viemos buscar o consolo das nossas aflições, é o momento que a gente vai conseguir equilibrar para dormir melhor, para a nossa cura espiritual, a cura do nosso espírito, porque não sabemos, irmãos, ninguém, nem eu, nem quem tem uma bola de cristal sabe o que a gente já passou para estarmos aqui e por que passamos por isso. Não tem como nós sabermos o porquê eu estou sofrendo por ansiedade, ou porque eu entrei numa depressão, o que ocasionou? Eu não sou médica, mas a gente sabe o que através da doutrina espírita, que se a gente elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus e a espiritualidade, eles vão vir nos intuir o quê? O caminho certo a seguir. Buscando o quê? O médico, a casa espírita, o Evangelho de Cristo, que até eu ia pegar aqui na mesa. Eu tenho ele baixado em PDF no computador, pessoal, mas eu ainda sou do livro. Eu gosto de ter a folha, o caderno, o livro. O Evangelho, até vou ler uma partezinha do capítulo 11, que fala sobre a lei de amor, que tem a ver também com o tema e com a explanação. Como a gente lidar com nossos sentimentos. Aí eu falei um pouquinho da ansiedade, da depressão. Como que desencadeia? Às vezes começa, meus irmãos, com um sentimento de tristeza. Ou porque eu me sinto, do nada, uma pessoa inútil. Mas como assim? Será que eu não sirvo para alguma coisa? Assim que começa. Muitas vezes a gente vai dizer assim, por que eu estou triste? Mas eu não estava assim. Só que a gente não procura, às vezes, ajuda. Ou por preconceito, primeiramente por preconceito. Eu não vou no psiquiatra, eu não sou louca, eu não vou no psicólogo. Vai me encher de remédio, a primeira coisa que a gente pensa. Claro que muitos já têm aquela noção, eu preciso de ajuda. Mas como que a gente chega a essa conclusão? Primeiramente, pedindo ajuda. Porque às vezes a oração, aqueles irmãozinhos que estão ali, naquela mesma frequência de sintonia conosco, depressivos, angustiados, tristes, eles também não têm muitas vezes a noção de nos intuir por o bem. Se eles estão tristes, eles vão nos deixar mais ainda. E aí como que tu vai orar? Porque muitas vezes eu já escutei de conhecidos, de amigos, mas eu vou fazer oração e parece que bloqueia, não consigo terminar o Pai Nosso. Se alguém já passou por isso que eu estou dizendo, tem que ter muita persistência, gente, em fazer uma oração, porque na maioria das vezes a pessoa não sabe que está com depressão, acha que aquilo é normal, ela se isola, ela não quer ver as pessoas, ou às vezes ela está naquele ambiente ali cheio de pessoas, mas se sente sozinha e vazia, triste, sem amigos.
Então é um sentimento bem difícil de compreender. E muitas vezes não aceitamos, não queremos ajuda. E é involuntário esse sentimento. Como superar obstáculos? Nem comentei ainda sobre o medo, né? Que é um sentimento, mas também, segundo a ciência, é normal. Nós termos medo do novo. Quando nós trocamos de emprego, vamos dizer, alguém trocou de setor, vai trabalhar, nunca trabalhou naquilo ali. Só tem uma noção de quem está ali. Causa medo? É normal. Mas o momento que esse medo, ele começa a ficar mais acentuado, medo de tudo, medo das pessoas, não é normal. Como nós superarmos obstáculos com oportunidades? A doutrina espírita ensina que as dificuldades e os obstáculos emocionais não são apenas problemas a serem resolvidos, mas sim oportunidades para evoluirmos e aprender. Certamente, irmãos, quem não passa por uma dificuldade no lar, com algum amigo, de saúde, de problemas emocionais, ainda mais no tempo que nós vemos vivendo, né? Que estamos passando por transição no nosso mundo e cada vez mais turbulento. As pessoas com dificuldade financeira, de harmonia, porque às vezes a situação está ruim e aí dentro do seu lar não consegue nem ter um diálogo. Aí é certamente que não está bom. E aí onde que a gente começa tudo? Na nossa casa, na nossa família. É fácil? Não é fácil. Tem que ter muita persistência no Evangelho no Lar. Que eu também já falei aqui sobre isso. É fácil? Não é. Mas tu tem que tentar criar um horário que tu esteja todos junto para poder fazer. Mas a gente sabe que um ou dois, né, sempre vai ter ali a espiritualidade junto. O bom é sempre duas pessoas. Mas se não conseguir, começa um fazendo. Depois começa a se reunir quando todos estão em casa, principalmente no final de semana, sábado e domingo. Por que é uma oportunidade o problema para nós evoluirmos e aprender? Porque na felicidade está tudo ok, está todo mundo feliz, está todo mundo contente, mas a felicidade ela é contínua aqui nesse planeta, no planeta Terra? Não. Tanto que se nós lermos dentro do Evangelho, o que ele nos transmite? A felicidade não é desse mundo. Por quê? Porque aqui nós estamos de passagem, aqui nós temos para evoluir, para aprender com as dificuldades. Qual a importância da resiliência? A resiliência, ou seja, a capacidade de se adaptar positivamente a situações adversas, é vista como uma virtude que se desenvolve através da superação de desafios. O que é ser resiliente, meus irmãos? É não desistir. Ai, mas eu rezo e só me acontecem coisas ruins. Espera, meu irmão, porque o tempo inteiro nós somos testados. Testando a nossa fé. O momento que nós desistirmos, não estamos sendo resilientes. Porque nós temos que ter persistência, fazer uma oração, acreditar que nós jamais estamos sozinhos. E não estamos. Ora, dependendo da nossa frequência mental, nosso pensamento positivo, quem iremos atrair para perto de nós? Espíritos de luz, espíritos
que vem ao nosso socorro quando fazemos uma oração. Quando fizemos o quê? Uma aclamação de pedido de socorro. Quando nós fechamos os olhos e pedimos, que ninguém precisa saber o que nós estamos orando. Eu estou ali mentalizando o quê? Deus, Jesus, a espiritualidade, um santo. Tem muitas pessoas que são devotas, de vários. Todos eles são enviados de Deus. A nossa oração vai chegar. E nós vamos receber o acolhimento, a proteção. Só que nós não podemos duvidar, para que a nossa fé não seja vacilante. Nós temos que realmente acreditar na espiritualidade. A busca pela perfeição. A doutrina espírita nos incentiva a buscar a perfeição, mas reconhece que essa busca se dá através da superação de obstáculos e da prática do bem. Hoje eu estou aqui na frente, mas qualquer um de vocês pode estar aqui, explanando, falando o quê? Palavras que estão no Evangelho. É uma forma de caridade. Quando eu exprimo a prática do bem, as palavras de amor, de incentivo, de positividade, de resiliência. A importância do amor e da fé. Por que são importantes para nós superar esses sentimentos? A fé em Deus e o amor ao próximo são pilares fundamentais para a superação de dificuldades emocionais, proporcionando força e esperança. E se a gente pensar assim, por que a esperança é uma palavra tão importante no nosso dia e que a gente sempre está? Eu tenho esperança de dias melhores. Eu tenho esperança que fulano irá se recuperar porque está passando por um momento de doença. Vocês imaginem um ser humano sem esperança. O que vai ser se alguém disser assim, eu não tenho esperança de que as coisas melhorem? Então, o que fizemos? O que estamos fazendo se a gente não tem aquela, esperança de que a turbulência vai passar, a tempestade vai passar, vai vir o sol, vai passar aquela chuva, porque a gente pode comparar com os fenômenos naturais que acontecem. E é verdade, porque depois que passa a chuva, a tempestade, vem o sol, e a gente fica tão feliz quando abre um sol, principalmente nós, mães que temos tanta coisa em casa para fazer, né? Nesses dias que teve chuvoso, que não tinha sol, que parece sombrio, né? E a gente fica assim, meu Deus, quando vai voltar o sol? Quando vai parar a chuva? A chuva é necessária? Tudo é necessário, porque também não podemos ser egoístas. A natureza, tudo faz parte, desde que o mundo é mundo, desde que o planeta foi se formando. São acontecimentos que a gente for, eu li um livro há muito tempo que fala na transição planetária. É quase um livro que te dá uma aula de história, geografia e ciência, porque ele te fala o porquê tudo vai acontecendo e ele volta a acontecer no nosso mundo. As coisas vão acontecendo e vão se repetindo. Agora nós vamos falar uma coisinha muito importante. A prática da caridade. Aí a gente pensando, eu tenho que doar dinheiro, eu tenho que... Não é isso. Isso é um dos bens que tu pode fazer. Mas às vezes dinheiro não é o suficiente. Às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, precisa de um abraço, ela precisa de uma conversa amiga, de umas palavras positivas. Vai dar certo, tenha fé, acredite. Porque às vezes as pessoas chegam para nós e nada é por acaso.
clamando que, ai, tô ruim, ai, não tô legal, tô passando por isso e por isso, por isso. E aí tu diz, ai, meu filho, eu também tô ruim. Aí se ela pensou que ia ter o quê? Um acalento, não teve também, porque a pessoa também não estava. Mas aí pensem ao contrário, se essa pessoa chegar a nós, o que a gente vai falar? A gente tem que estar bem também, para poder o quê? Fazer a caridade, dar uma palavra de conforto, né? Tenha fé, não desista, tudo passa. Não eram palavras de Chico? Tudo passa. Os momentos ruins não duram para sempre. A prática da caridade. A caridade, a prática do bem e o auxílio aos necessitados são caminhos para a superação de obstáculos, pois nos aproximam de Deus e nos ajudam a desenvolver virtudes. Quando a gente fala para o nosso próximo, tenha fé, acredite, faça uma oração, respira fundo. Trabalhe isso em você, o autoconhecimento, né? Saber aonde que eu sei que eu preciso de ajuda. Eu não estou sozinho. Aceite ajuda, principalmente quem sofre com transtornos de ansiedade, né? Às vezes o de fora está vendo o que está acontecendo e às vezes a gente não vê, e é normal, e tá tudo bem, porque ninguém é perfeito e somos seres humanos falhos que precisamos dar a volta por cima e corrigir para tentar acertar. Não vai dar tempo de falar tudo, mas vou falar da importância da prece novamente, né? E o Evangelho eu vou abrir no capítulo 11 só para falar um pouquinho da lei do amor. A importância da prece, meus irmãos. A prece, a comunicação com Deus. Gente, isso é de uma importância grandiosa. Nós orarmos a oração do coração. É o momento que nós fechamos nossos olhos, nos recolhemos a um lugar na nossa casa, que é o momento que nós precisamos fazer isso. Tá? A comunicação com Deus e com a espiritualidade superior é um recurso importante para nos fortalecermos diante de dificuldades e para buscar orientação espiritual. Então vocês vejam, meus irmãos, o quanto é importante esse momento de nós refletirmos o que está passando na nossa vida, no nosso trabalho, com pessoas próximas, às vezes passando por uma doença e que às vezes precisam muito da nossa ajuda, da nossa palavra de conforto. Vai dar tudo certo. Isso começou a beber bem rápido. Capítulo 11. Instruções dos Espíritos. Capítulo 11 do Evangelho de Cristo. A lei do amor, de amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu ponto de partida, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido não tem senão sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Por que é tão difícil, meus irmãos, a gente chegar a essa purificação? Porque nos foi dito
quando nós viemos nascendo, né, lá, vamos dizer assim, lá na pré-história, nós tínhamos instintos. E o homem foi evoluindo. Mas será que a gente conquistou na contemporaneidade, no século XXI, o amor na sua pureza? Não o amor do casal, mas o amor na sublime, como o amor pelo nosso próximo, desejar o bem, o amor para um filho, para um amigo, para um irmão. Será que a gente já consegue chegar a essa situação de desejar o amor a todos sem pedir nada em troca? Temos muito ainda que caminhar para nos tornarmos espíritos purificados. É muita persistência, certo? Muito obrigado, meus irmãos. Espero que todos aqui recebam o amparo, a proteção divina, que possamos sair melhores do que aqui chegamos. Vamos agradecer mais uma vez o benfeitor dessa casa e nossos anjos de luz que se encontram aqui presentes. Nosso Pai Celestial, neste momento que abaixamos nossas cabeças para agradecer todas as bênçãos que tem nos dado. Te peço, Pai, que ponha a tua mão sagrada em cada um que se encontra aqui presente. Quero deixar tudo isso em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo, que assim seja.